Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E agora, meus amigos, episódio 6. Estamos aí viajando as galáxias a bordo dos Purgils, dentro dos Purgils, junto com Ahsoka e Huyang, indo atrás de seus amigos sequestrados aí pela Morgan Elsbeth e Baylan Skoll, em busca de resgatar o Almirante Thrawn. Enfim, vocês viram a miscelânea de assuntos que estão no meio desse caminho e todos eles extremamente importantes e relevantes para tudo aquilo que a gente conhece do universo Star Wars e agora sendo apresentado aqui em Ahsoka de forma incrível. God Filoni sabe fazer Star Wars como ninguém e a gente está aqui mais uma vez babando pelos resultados incríveis que essa série está trazendo para nós. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais por lá, o assunto que sempre começa antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo um like e vamos viajar pelas galáxias. Vamos recordar então o último episódio, o episódio 5, né? A Ahsoka, depois de todas aquelas idas e vindas, de ter voltado lá do mundo entre mundos, de ter retomado o seu treinamento de forma etérea com o seu mestre Anakin Skywalker. Agora ela está de volta e indo atrás do seu amigo que se entregou ao exílio para salvar a galáxia, levando o Almirante Thrawn para um outro sistema desconhecido e até então não mapeado. Só que agora a gente tem um mapeamento, a gente sabe para onde eles estão indo, a gente sabe quem está envolvido em tudo isso e, obviamente, a Ahsoka encontrou um caminho para retornar e encontrar o seu amigo através das baleias intergalácticas, os Purgils, que foram responsáveis, inclusive, por todo esse processo. E o episódio abre dessa forma, tá ela e o Huyang no cockpit da nave, conversando sobre isso, que inclusive, que começo maravilhoso, meus amigos, é para fazer qualquer fã de Star Wars chorar como eu tenho chorado, copiosamente. Eles estão numa conversa justamente sobre as dúvidas dessa relação da Sabine Wren com a Ahsoka, e o Huyang, muito astuto, dando todos os caminhos. Aliás, apesar de ele ser uma inteligência artificial, apesar de ele ser um robô, ele é um cara assim que tem milênios de conhecimento em sua programação e ele conhece muito da história dos Jedi, conhece muito do comportamento dos Jedi e ele sabe muito bem como aconselhar uma Jedi do nível da Ahsoka. E ali eles estão conversando justamente sobre tudo isso, sobre as dúvidas que ela tem com relação à falta de confiança que ela tem no julgamento da Sabine Wren, principalmente por ela ter feito a escolha por si só de aceitar viajar junto com a Morgan Elsbeth até o sistema desconhecido que eles estão indo. E ali ela até comenta com o Huyang sobre a infância que ela teve no Templo Jedi, né? Fazendo aí uma referência direta a Star Wars, Clone Wars, né? E ali a gente vê os dois conversando, e eu tô falando tudo isso porque nesse comecinho de conversa, ele cita as histórias da galáxia, que ela comenta, inclusive, que ele contava quando ela era pequena, lá no templo. E depois dele dar 3, 4, chega pra lá na Ahsoka, que estava tentando encontrar algum caminho para poder minimizar a busca dela por tudo isso, principalmente pelas dúvidas que ela tem com a Sabine Wren, ela diz, para evitar que ele continue dando aquele esporro nela toda hora, ela diz assim, tá bom, Huyang, então conta pra gente, conta pra mim aí, pode contar uma das suas histórias. Aliás, quando ela tá falando sobre isso, lá no comecinho, ele fala assim, Histórias da Galáxia, parte 1, 2 e 3. Meu querido, aí ela me responde um negócio assim, ela fala, Histórias da Galáxia, parte 1 é a mais legal, fazendo referência direta a Star Wars, Uma Nova Esperança, né? Que na verdade começa como episódio 4, né? E ali a gente que é fã já se identifica na hora. E nesse finalzinho, pra deixar você mais chorando, ainda mais choroso, pra fazer um começo de episódio pra fã mesmo, ela fala assim, tá bom, então conta uma dessas histórias aí pra mim. Ok, enquanto eles estão dentro da boca da baleia, vendo só aquele facho de luz, né, que é muito simbólico para todo esse contexto, ele começa dizendo assim,
há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante. E esse que vos fala, na hora que assistiu, chorou. Minha esposa não entendeu nada, mas é isso aí. Cara, é um fanservice daqueles que fazem o coração da gente ficar acarinhado, aquela coisa assim de tranquilizar, de falar assim, calma, meu amigo, tem muita coisa boa vindo ainda por aí. E, obviamente, eles estão no encalço de Morgan Elsbeth, que também está no salto hiperespacial, bem à frente das baleias Purrgil, que ela já tinha feito isso bem antes. E eles finalmente chegam, depois de toda essa programação, né? Eles chegam no destino que eles queriam, né? E o destino é um sistema desconhecido, mas o planeta é conhecido por Morgan Elsbeth. É conhecido como Perídia. E Perídia, segundo as observações do próprio Baylan Skoll, se trata de uma rota espacial que as baleias Purrgil fazem de uma galáxia para outra. E ali, se você percebe na imagem daquele planeta, ele tem um anel como Saturno. Só que é um anel esfumaçado. E quando você percebe o que é aquele anel, são carcaças de Purrgils que vão ali para morrer. Que é justamente como o próprio Baylan Skoll deixa claro, que é uma rota para a morte, né? Que eles vão lá justamente para se entregar à morte. E assim, eles são chamados pelo rádio ali no olho de Sion para poder descer ao planeta por um sinal que os está chamando. E Sabine Wren está a bordo como prisioneira e é levada junto nesse passeio para esse local. Quando eles aportam o planeta, vocês vão fazer uma referência também à própria série da Ahsoka. No começo do episódio, a Ahsoka está atrás do Orb, que justamente proveu este caminho de ida para eles até o sistema de Perídia. Só que quando ela chega nesse templo, que é um templo todo em ruínas, pode perceber que tem alguns ídolos, algumas estátuas, que são justamente a mesma coisa que a Morgan Elsbeth encontra em Perídia. São estátuas que remontam o passado dos Dathomir, que é o povo, a raça a qual pertence a Morgan Elsbeth, né? Uma raça de bruxos, que é justamente nesse novo nível de Star Wars que a gente começa a entrar. Eu não sou muito datado, muito certo dessas referências de Star Wars, mas se eu não me engano, todo esse cenário místico e como é que eu vou dizer, de passado da história do universo Star Wars tem a ver com o universo Legends de tudo isso daí, né? Então são histórias que estão ao longo do caminho, que nunca foram contadas nos filmes clássicos que vocês viram, que nós vimos até hoje, mas estão sendo colocados, que isso é muito literatura de Star Wars que está sendo posta agora na série. E o Dave Filoni teve muito cuidado para colocar tudo isso e contar pra gente, que nunca tivemos acesso a essas informações, a todo esse universo que está contendo o passado de Star Wars, né? Enfim, e eles chegam lá e eles são recebidos pelas 3 Mães da Noite, que são 3 bruxas que vivem lá em Perídia, e elas que foram as responsáveis por aportar e receber o Almirante Thrawn. Até então Thrawn não deu as suas caras, mas elas dizem que ele está lá e que elas proveram tudo que ele precisava. E assim eles chegam e são super bem recebidos por essas 3 Mães da Noite, que tem uma figura, aliás, elas apareceram, se não me engano, em Clone Wars, né? E o visual é muito bacana, é muito cara a crachá com o que foi visto lá na série de Clone Wars. E agora elas estão provendo justamente todo o caminho que a Morgan Elsbeth precisa para poder levar o Almirante Thrawn de volta para a República. E assim elas percebem que entre eles existe alguém que fede a Jedi, e eles estão falando de Sabine Wren, e ali elas mandam Sabine Wren em cárcere numa das galerias que ficam nesta torre, uma torre enorme. Aliás, vamos combinar, que fotografia linda que esse episódio tem, principalmente por essas planícies, essas coisas assim vistas à distância, principalmente essa torre onde fica no topo os totens que fazem a ligação direta lá com o planeta Citos, onde eles abriram um mapa interestelar para poder justamente encontrar este destino que eles agora estão. E é engraçado que as inscrições de tantos os 2 lugares lembram bastante os caminhos que são desenhados dentro do mundo entre mundos. Então tudo isso daí, galera, visualmente tem uma ligação, tem uma
uma relação, e assim, é como se tudo isso fossem hieroglifos de Star Wars, né, pode por assim dizer. Bom, e dentro desse ambiente estão eles todos planejando o retorno de Thrawn, e as Mães da Noite já deixam bem claro, Thrawn está chegando, fique tranquilo. E a gente que é fã tá esperando aparecer o Thrawn depois de tanto tempo, né? Depois da animação nunca mais se falou de Almirante Thrawn. Aliás, se especulou muito, inclusive na própria série do Mandaloriano, se especulou da aparição dele, mas até então ficou datado só para Ahsoka. E desse momento, né, a gente tem aí a Sabine Wren presa lá, sem saber muito o que fazer e o que tirar de tudo isso daí, né? E claro, em meio a tudo isso, a sede de poder, ela é muito grande, e quando a gente está falando de poder, não estamos dizendo apenas dos objetivos de Morgan Elsbeth, mas principalmente daqueles que acompanharam ela na sua viagem. A gente está falando aí do Baylan Skoll e da Shin Hati, e num diálogo muito interessante dos dois, a gente vê que a Shin Hati, ela tem objetivos, se for para fazer assim um levantamento, uma comparação com o Baylan Skoll, os objetivos dela são ambiciosos por poder, pura e simplesmente por prestígio, por reconhecimento. Porém, é aí que o fã fica intrigado, porque o Baylan Skoll diz que o tipo de poder que ela quer é um tipo de poder passageiro, não é nada que possa se considerar relevante, porém o que ele quer é a origem de tudo. E quando ele cita a origem de tudo, isso me remeteu diretamente a um momento de Star Wars Rebels que para mim foi justamente o foco da origem de tudo. Quando a gente fala no universo Star Wars da origem de tudo, a gente está falando da força, né? E quando a gente fala da força, a gente fala de uma força, de uma energia ancestral, etérea, multiplanetária, que está pairando por aí. E ele diz que Dathomir é um local que tem toda essa energia, que tem toda essa essência. E ali ele tem certeza que existe um poder maior. E o poder maior que foi mostrado em Star Wars Rebels, se vocês se recordam, eu já devo ter comentado isso lá naquele vídeo que eu fiz para vocês sobre a origem de tudo, as origens que deram a essência para a Ahsoka. Se quiser, eu posso deixar o vídeo aqui nos cards para vocês acessarem depois. E naquele episódio em que o Ezra e a própria Sabine Wren estão em frente às escavações que o Império está fazendo lá em Lothal, eles encontram um mural com os deuses mortes, né, com as figuras dos deuses mortes. E os deuses mortes são criaturas ancestrais que provêm do início da força, da essência da força. E naquela figura dos deuses mortes a gente tem a filha, o pai e o filho. Só que, meus amigos, falta alguém. Falta a mãe. E a mãe é uma entidade, né, conhecida como Abeloth. E Abeloth é como se fosse a maior energia, o poder máximo de tudo isso daí, que é a mãe desses filhos, né? E dizem as lendas dentro do universo Legends que ela é uma criatura avassaladora, né? E ela tem uma ancestralidade que praticamente antevém da própria força. Então, assim, a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de uma essência muito grande, que inclusive é um fator preponderante que dá medo até nas próprias Mães da Noite, que temem essa energia e que querem também sair dali de Perídia, justamente para poder não ficar suscetíveis a serem pegas por essa energia. E se elas têm medo de tudo isso daí, é provavelmente que essa energia esteja muito perto. E a busca de Baylan Skoll é justamente por isso, pelo menos na minha percepção. E essa viagem, ela continua justamente porque a Sabine Wren, uma vez presa, tá ali querendo saber o que aconteceu com o Ezra Bridger. Aliás, ela cobra isso enquanto eles estão em viagem, cobra do Baylan Skoll, se ele realmente vai cumprir a promessa. A própria Morgan Elsbeth pergunta para ele se ele vai cumprir a promessa. E ele deixa bem claro que a Sabine Wren é apenas uma boa peça desse jogo para poder facilitar as coisas para eles no futuro. E claro, ela fica com essa pilha e fica com isso lá enquanto ela está encarcerada na torre, querendo saber o que fazer. Só que para isso, ela vê uma oportunidade de se treinar, então ela vai tentar usar os conceitos da força mais uma vez. E na hora que ela está fazendo isso, ela se concentra, ela realmente se dedica e tudo começa a tremer na torre. E aí, meu amigo, se você
tá seguindo os passos do God Filoni, você já imagina. É ele que tá chegando. E na fenda da janela desse cárcere, a gente percebe um sombreado aparecendo. E eis que ela olha a própria Sabine Wren espantada e vê que tá chegando alguma coisa muito grande. E essa cena, galera, é linda porque a gente tem uma tomada de trás da torre, numa fotografia de baixo para cima, e aos poucos ele vai subindo e você vê que não é um simples cruzador do Império. Mas a gente está falando da Quimera, que é o cruzador do Almirante Thrawn, que está chegando ali. E, cara, como é bonito isso, cara. Que introdução! Que introdução respeitosa para um cara tão poderoso, tão foda quanto é o Thrawn, cara. E ele chega com o cruzador e ele aporta justamente naquela parte de encaixe por baixo dos cruzadores, que é clássico das histórias de Star Wars. Eles encaixam justamente ali onde está o altar, onde eles estavam fazendo os chamados e conseguiram mandar inclusive a Sabine para a prisão. E quando você recebe aquilo tudo bem na ponte, bem na base onde as naves pousam para poder receber as pessoas e tudo mais, você escuta, você vê aquela armada, aquele comando, aquele pelotão de Stormtroopers. Só que Stormtroopers, eu vou combinar com vocês, tão diferentes esses Stormtroopers, cara. Eles estão remendados, eles estão com umas faixas vermelhas. Eles lembram aqueles amarrilhos de armadura de samurai. E eles estão com uns remendos dourados que parece que todas as armaduras deles sofreram danos durante esse período em que eles estiveram lá, né? E parece que tem aí uma mãozinha das Mães da Noite para a sobrevivência desses caras, né? Não sei se vocês se recordam, mas no episódio anterior a gente teve aí a descoberta que o Marrok não era ninguém que a gente especulou há tempos atrás, mas sim uma energia que foi construída, que foi enviada dentro daquela armadura para poder servir os comandos de Morgan Elsbeth e também aos comandos de Baylan Skoll. E tudo isso foi dado pelas Irmãs da Noite, pela magia negra das Irmãs da Noite. E por falar em tudo isso, em todo esse cenário, todos esses Stormtroopers que eu disse começam a cantar, a gritar em coro. Cara, que lindo isso, velho. Que lindo. Todos eles em coro. E eis que no meio da faixa, como aquelas passagens comuns do Imperador com Darth Vader, ele vem no meio da tropa, andando elegantemente, o azulão do zóio vermelho. Ele mesmo, o Almirante Thrawn, com aquela fala controlada, com aquele jeito tranquilo, com aquele raciocínio lógico de quem é um grande estrategista bélico. Chega ele e ele se apresenta às Irmãs da Noite e a todos ali. E as apresentações começam, quem é quem não sei quem fez o quê, né? A Morgan Elsbeth é muito elogiada pelo que ela conseguiu até então. O Thrawn tem um carregamento importante para colocar de Dathomir para dentro do cruzador e ele quer justamente ganhar tempo para isso. E eis que quem se apresenta para ele é o Baylan Skoll, que de uma forma assim até um tanto quanto inóspita, inusitada, né? Eu não vou dizer inóspito, mas inusitado, fora inclusive das ordens de Morgan Elsbeth. Achei até que ela fosse dar um esporro nele por ele ter se intrometido na conversa. O Thrawn pergunta: quem é você? E aí ele fala: eu sou o Baylan Skoll e essa aqui é Shin-Hati. E o Thrawn, cara, ele é um Google da galáxia, ele sabe de tudo. Por isso que ele consegue às vezes se antecipar aos inimigos, porque ele conhece culturalmente quem é quem. E ele fala assim: o senhor então é o General Baylan Skoll, que serviu a Ordem Jedi há muitos anos atrás. Ele falou: sim, foi isso, já passou há muito tempo, isso já se foi, né? Eu não faço mais parte disso, né? Ele tem uma mágoa em tudo isso. A gente percebe nas falas do Baylan, que principalmente quando ele estava falando com a Shin-Hati, que ele tem lembranças de que ele viu queimar tudo aquilo em que ele acreditava, ou seja, ele está falando do Templo Jedi, quando foi atacado pelo Império, né? Quando o Palpatine deu a Ordem 66 a ser executada. Então, assim, a partir dali ele se desfez de tudo e se tornou quem é. E agora ele está atrás, justamente, do início de tudo. E vamos ver se ele realmente vai alcançar. E ele diz pro Thrawn, ganhando confiança do Almirante,
que ele foi responsável por trazer alguém a mais dentro da tripulação. E ele disse que é a Sabine Wren. E o Thrawn, na hora, finalmente, um nome familiar. Ou seja, a gente volta para o universo Rebels e lembra de todas as batalhas e todas as estratégias, todos os sacrifícios que esse grupo de rebeldes fez contra Thrawn e o que foi feito no final para que ele fosse exilado. Então, assim, ele falou de forma mansa, mas por dentro o cara tá puto e ele quer fazer o dele acontecer, ele quer se vingar dos caras, né? E assim, eles se reencontram, a tropa leva a Sabine Wren para rever o Thrawn e numa conversa assim muito perniciosa de um para outro, ela deixa bem claro: eu só tô aqui pelo Ezra. E assim, ele fala assim, eu achei interessante, né, que inclusive é uma característica do Thrawn, que tudo para ele é muito lógico, né, é o Spock do mal, né, tudo muito lógico. E ele tenta entender os conceitos de Sabine Wren com relação à relação dela com o Ezra Bridger, né, e ela joga na cara do Thrawn com maior tranquilidade: você não faz ideia, você não conhece essa natureza, tipo, jogando na cara dele que você pode ter o controle de tudo, mas de certas coisas você não tem nem o conhecimento. E a gente pode perceber na cara do Thrawn que ele fica incomodado com isso, né, cara? Ele não perde a linha, o Thrawn é um lord, né? Mas a gente percebe que essa caixa puletada que ela dá na cara dele incomoda, e isso, nossa, cara, para um cara como ele, que gosta de ter o controle de tudo nas mãos, mexeu com o cara errado. E assim, ele falou: não, tudo bem, eu vou honrar a promessa que Baylan Skoll fez para você, e vou te dar as suas provisões, vou te dar as suas armas, vou te dar uma montaria, e beleza. E aí eles dão uma montaria para ela, eu não me lembro o nome da criatura, acho que é o Hawk, alguma coisa assim, mas é uma espécie de lobo, né? Cachorro, meio rato, e eles dão para ela e ela sai justamente já avisada de que pode morrer, porque existem muitos mercenários, pessoas que vivem ali no planeta tentando sobreviver. E quem dá essa informação para ela é o Capitão Enoch. Vamos falar desse cara. Foi a primeira figura entre as tropas de Stormtroopers que aparece ali e que se diferencia. Quando ele vira, o capacete Stormtrooper não é o de sempre, mas sim um capacete fundido com ouro e com uma feição que me lembra bastante justamente aquele encaixe daquelas carrancas que compõem as máscaras dos samurais. Ficou imponente, cara, e dourado, cara, dourado com aquelas assim, com as remendas douradas. Eu não me lembro da técnica japonesa que tem a ver com isso daí, mas é justamente isso, esses craquelados que eles colocaram na armadura é para justamente fazer um paralelo com essa cultura japonesa, onde tudo aquilo que se quebra pode ser recolocado, e quando você remenda, ele vive um novo momento, ele transcende, ele vai para outra etapa, ele não é mais a mesma coisa que era antes. E a ideia é essa, o conceito dessas armaduras rachadas é justamente isso. E o general Enoch, cara, que visual! Dave Filoni, de parabéns com os conceitos visuais que está inserindo aí dentro desse universo. E assim, o Capitão Enoch, o General Enoch, não me recordo da patente dele, dá o comando e a Sabine Wren aproveita a oportunidade e vai atrás de Ezra Bridger ao longo deste planeta. E assim, Perídia é um terreno desconhecido, né? Até para aquelas tropas, eles sobreviveram porque eles eram muitos, senão eles teriam morrido. E assim ela começa a sua jornada. E ela é pega logo de cara, logo de início, por essas pessoas que vivem ali. Só que, para piorar, o Almirante Thrawn, como eu disse, não deixa barato. Ele deixa bem claro para o Baylan Skoll e para Shin Hati que eles terão tudo o que eles precisarem, contanto que eles persigam Ezra Bridger e a Sabine Wren e destruam os dois, porque ele não quer esses dois no encalço dos planos que ele tem daí para frente. E assim eles fazem, os dois vão atrás justamente para poder garantir a derrota de todos eles. E cara, Sabine Wren, como sempre, uma mandaloriana muito habilidosa, dá conta de todos os caras que estão ali tentando destruir com ela, e ela sai de uma forma poderosa. E detalhe, ela termina a sua batalha, que praticamente ela estava perdendo. A gente vê, né, os efeitos de
tiro de blaster batendo no Beskar, e ela no final usa o sabre de luz de Ezra Bridger para combater os caras. E, obviamente, a montaria dela deixa na mão. E a gente começa a ver a relação dela com essa montaria, e os dois acabam realmente criando uma relação. Achei bem bacana que isso é uma característica de Star Wars, né? O George Lucas gosta bastante dessa coisa dos animais, da relação com os personagens, enfim. E então a Sabine chega num local descampado e percebe que essa montaria tem, além de tudo, uma percepção, um faro diferenciado, né? E no momento oportuno, ela percebe que a montaria viu que existia alguma coisa viva por ali. E a gente é apresentado para uma nova civilização, que eu não me recordo o nome agora, mas eles parecem umas tartaruguinhas que tem uma coisa assim meio antropomórfica, né? Eles são trajados, inclusive eles são bem vestidos. A única diferença é que eles conseguem se camuflar como se fossem uma pedra. Então eles deitam no chão, parecem pedrinhas, mas na verdade são umas criaturas que vivem por ali. E ela começa a conversar com eles e ela percebe que essa criatura encontra uma similaridade, porque ela vê o símbolo da Nova República numa das ombreiras da armadura dela. E ela percebe que ele carrega, essa criatura, um pingente com o mesmo símbolo. E ela faz a conta de cabeça na hora. Ezra Bridger, me leve até o Ezra. E assim essa criatura o faz. E sem contar que depois dessa criaturinha, várias outras que estavam camufladas ali acabam aparecendo e levando ela até lá. E ela chega num acampamento onde várias... parecem... As casinhas deles parecem... umas batatinhas assim que parece uns tatus, né? Parece uns tatuzinhos assim. E aí ela chega, vê que é uma vida muito simples, eles estão ali como se fossem nômades e tudo mais. E aí, meus amigos, aí senta e chora. E você escuta alguém chamando a Sabine atrás dela. E é ele, o Ezra. Cara, que legal. Perfeito. Os olhos azuis, tá barbado, tá um pouco mais maduro, tá um pouco mais envelhecido, continua de forma foita, tem os trejeitos do Ezra da animação, e aí pra chorar, porque os dois dão um abraço, e a gente, cara, eu esperei tanto pra ver esse abraço, mas tanto, eu juro pra vocês, eu não imaginei que a gente fosse tão longe nessa galáxia, e chegasse nas origens de tanta coisa. E esse abraço significa muito, cara. Porque os sacrifícios que esses caras fizeram lá na série animada, vocês não têm noção, é uma coisa absurda. Um abraço desse é mais do que esperado. É um carinho no coração de quem é fã de Star Wars. E ali eles começam a conversar justamente sobre o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E ela fala assim, nós vencemos, né? O Ezra pergunta pra ela, nós vencemos, né? E ela, com um rosto otimista, sim. Só que a presença de Sabine Wren ali com ele não faz ideia que ela está ali, que ela tinha acabado de encontrar o Thrawn. E que eles tinham um plano, justamente, para poder voltar num salto de hiperespaço descomunal, né? Ela não disse isso pro Ezra. Aliás, ela dá pra ver na cara dela que ela não tá se sentindo à vontade de dizer isso daí. E fica esse climão. Bom, uma coisa eu sei, cara. Essa situação dos caras, ela tá muito delicada. E o detalhe, né? O Almirante Thrawn, em meio a tudo isso, ele tem os planos justamente de voltar. Só que, para deixar ele mais nervoso ainda, né? As Irmãs da Noite deixam bem claro que existe alguém viajando, montando as criaturas que transcendem, que viajam pelas galáxias, ou seja, viajando pelos Purgils. E ele já saca. Será que é a Ahsoka? Será que a Ahsoka ainda está viva? Porque até então, o que aconteceu nos episódios anteriores foi a certeza de que o Baylan Skoll havia derrotado a Ahsoka. Mas ela volta, a gente viu isso daí. E a Ahsoka está vindo, chegando pelos Purgils. E o Thrawn não esperava por isso, cara. Você vê que o Thrawn tá ficando devagar. Ele tá até com uma barriguinha de chope, né? Tá barrigudinho, diferente do Thrawn da série, né?
Bom, talvez, né, esses anos que ele esteve aí, ele ficou, acho que deu 10 anos, mais ou menos que eles colocam lá. Enfim, ficou lá e engordou um pouco e tudo mais, não tá na mesma forma que estava, né? O próprio ator que faz o papel do Tron, né, acho que é Lars Mikkelsen, né? Tenho quase certeza que é o sobrenome dele. Ele não é um cara gordo, acho que eles fizeram justamente isso, Dave Filoni tem essa intenção, igual fizeram com o Chris Hemsworth como Thor lá em Vingadores, né? Alguma coisa dentro desse conceito. Mas assim, o Tron ficou nervoso, porque ele não esperava por isso, e ele, a partir de agora, em meio a todo esse cenário, se prepara para um grande combate contra a Ahsoka, que está chegando em Perídia. E é assim que a gente termina esse episódio, com essa expectativa do que vai acontecer no episódio 7, justamente pelo encontro desta Jedi junto com o Almirante Thrawn. E cara, vai ser grande, porque assim, eu sinto pelo caminho que no meio de tudo isso, alguém vai se sacrificar, e isso tá muito perto. Episódio 7 a gente já assistiu, em breve a gente tá trazendo pra vocês aqui no canal, beleza? Bom, meus amigos, tá muito bacana toda essa história, mas antes de mais nada eu quero saber de vocês. Vocês estão curtindo a Ahsoka? Curtiram o episódio 6? Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fio e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Que a força esteja com vocês.